O Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro contabilizou no ano de 2022, entre janeiro e dezembro, 1.333 casos de estelionatos que foram registrados aqui na 110ª Delegacia de Polícia. Em comparação com o ano de 2021, um crescimento de 135,5%. Muitos casos de estelionato. Os meses com mais números de casos foram os meses de junho, com 123 casos, o mês de agosto, com 125 casos, e o mês que teve o maior número de casos de estelionatos registrados aqui na 110ª foi o mês de dezembro de 2022, com 129 casos. Situação semelhante nas cidades vizinhas de Nova Friburgo e Petrópolis. Nós viemos até a delegacia de Teresópolis para conversar com o delegado titular, Dr. Márcio Dobograz, sobre esse crescente número de casos de estelionatos, de golpes aqui na cidade de Teresópolis. O crescimento dos crimes de estelionato, dos golpes de estelionato, é um crescimento mundial. Porque, na verdade, com a tecnologia, ela facilita que as pessoas, principalmente os hackers, consigam obter informações de locais de venda de produtos pela internet, o chamado e-commerce, e dessa forma eles conseguem obter informações pessoais, obter números de cartões, código de segurança, validade do cartão. Isso aí facilita aí que as pessoas realizem esse tipo de golpe. O que a gente tem que ver é que nós tivemos uma mudança muito grande no crime, porque antigamente como é que se dava o estelionato? Era de forma pessoal. Aquela pessoa era enganada e se tornava vítima de um golpe. Então você tinha aí a questão também de se pegar cheques em nome de terceiro, falsificar assinaturas. Isso mudou. Porque na realidade hoje você tem 95% hoje dos crimes de estelionato são praticados através da tecnologia. Então, nós temos aqui, realmente, como eu já disse anteriormente, 50%, pelo menos, dos registros que nós temos em Teresópolis são de crimes de estelionato. Entendeu? Então, nós temos vários casos aí de clonagem de WhatsApp, né, de envios de mensagem em números desconhecidos, em que um parente diz que perdeu o telefone e está precisando pagar um determinado empréstimo. Depois se provar que, na realidade, houve o golpe, é muito difícil, até porque, na maioria das vezes, as pessoas que praticam esses crimes não residem no local onde a vítima reside. Então, cautela sempre, usa o cartão virtual temporário, porque ele tem um prazo máximo de 24 horas. Depois aquela numeração deixa de existir. A gente está repetindo isso, né, porque a gente vê que nós temos um problema aqui em Teresópolis, como em outros locais do Brasil e do mundo, um crescimento absurdo de crimes de estelionato. Qual a consequência desse aumento do número de casos de estelionatos para a sociedade e qual o papel da própria sociedade no combate a esse crime? A primeira coisa que a pessoa tem que entender é o seguinte: não deixe de registrar. Porque quando você não registra, a polícia não tem conhecimento disso e esse autor vai continuar praticando vários golpes. Mesmo que seja uma tentativa de golpe, em que, na realidade, não houve prejuízo financeiro, registre. Isso é importante ter conhecimento, porque a gente investiga os casos. E outra coisa importante é o seguinte: o que faz com que se aumente esse tipo de crime é que as consequências para o criminoso, na realidade, são pequenas. Por que eu digo isso? Porque quando você prende o estelionatário, muitos juízes, muitos membros do Poder Judiciário entendem que, como o crime não tem violência ou grave ameaça, essa pessoa pode responder em liberdade. Isso é extremamente prejudicial. Quando você prende alguém, você tem dois tipos de efeito para aquela pessoa que foi presa: um efeito preventivo e um efeito repressivo. Porque quando você prende ele, você previne que ele possa cometer outros crimes. Porque ele sabe, se eu cometer esse crime, vou ser preso. E repressivo, porque ele vai ter a sanção penal. E o trabalho da polícia
no combate ao golpe, ao estelionato? Como é que tem sido e se ele está progredindo para uma outra modalidade, uma outra maneira de se combater esse golpe? Nós temos várias investigações, né, com pessoas já definidas aí a respeito de autoria. Muito que a gente faz logo quando se tem, por exemplo, a questão da fraude bancária, assim, porque é muito importante que a pessoa imediatamente comunique o fato a gente, porque o que a gente pode fazer? Quando você tem uma transferência bancária ilegal, a gente pode, por exemplo, oficiar o banco do beneficiário, do criminoso, e bloquear a retirada daquele valor. Então, quando existe essa modalidade de crime de transferência ilegal, a gente oficia o banco, trava e, naquela situação ali, a vítima ela pode ter de volta o seu dinheiro que foi fraudulentamente subtraído.